Fala galera, beleza? Vamos aqui para uma aula rápida de planejamento do grid amostral, né? Que isso é interessante para você que vai fazer lá em campo, quer levar em campo um papel com onde cada ponto que você vai fazer a amostragem, né? A retirada de solo, ou jogar para o teu GPS, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o contorno da área, vai salvar o contorno da área em UTM zona. Aí tu tem que ver a tua zona. A minha, pelo menos aqui, é zona 23, mas tem que ser em UTM. Por quê? Porque UTM é métrico, trabalha com métrico, né? Então a gente vai precisar. Aqui ele está em arquivos de package 23. Então vamos lá. Pronto. Não tem problema, já estava salvo na verdade. Tá. A gente vai vir aqui então em vetor, investigar, pontos regulares, extensão de entrada. Você tem três opções: calcular a partir da camada contorno, usar a extensão da tela no mapa, no caso você vai usar toda essa extensão daqui, todo onde está o mapa, né, onde está mostrando o contorno, ou você pode desenhar na tela, que aí você vai pegar, vai segurar aqui, vai fazer um quadrado em volta do teu contorno. Eu vou usar o contorno mesmo, normal. Contar espaçamento de ponto. O que é isso? Contar espaçamento de ponto, ele é a distância entre cada ponto. Qual é a distância entre cada ponto que você quer, tá? Então, como a gente faz o cálculo disso? A gente tem que 1 hectare igual a 10 mil metros quadrados, certo? Então, a gente tem a distância, né? De um lado, a distância do outro, tomando tudo igual a 10 mil metros quadrados. Então, o que nós temos? Que D, distância, né? D vezes D é igual a 10 mil metros quadrados. D elevado a 2, a gente pode dizer então que 10 mil metros quadrados elevado a 1 meio, que é equivalente a 0,5, né? A raiz quadrada, né? 0,5 é a raiz quadrada de 10 mil. Né? Então, quando a gente faz isso, eleva 10 mil a 0,5, a gente tem como resposta que D é igual a 100. 100 metros. Então, a gente tem 100 metros de distância entre cada ponto, tá? Dentro de 1 hectare. Agora, se você quiser 2 pontos por hectare, então é a mesma coisa. 2 pontos é igual a 10 mil metros quadrados. Então, um ponto é igual a 5 mil metros. 5 mil metros elevado a 1 meio, a raiz quadrada, né, 0,5, é igual a 70 metros. Então, 2 pontos por hectare, a gente vai ter a distância entre pontos de 70 metros. E assim sucessivamente, né? 4 pontos, você vai fazer a mesma coisa. 4 pontos, 10 mil metros quadrados, 2.500. 2.500 elevado a 0,5 igual a 50. Então, a distância entre pontos temos 50. Tá? Eu vou colocar 200 aqui, 250 metros, porque eu quero deixar os pontos bem separados para mostrar para vocês. UTM zona 23, de resto não vai mexer nada, e executa. Fechou aqui, ó, tá aí, queria bem espaçado mesmo. Beleza, tem alguns pontos aqui que pegou em cima da linha, e tem os pontos que estão do lado de fora aqui do meu contorno, que eu não quero esses pontos, né? Então, como é que eu vou fazer para selecionar eles? Retirar eles, né? Deixar só os pontos que estão dentro do contorno. Eu vou vir aqui em vetor, investigar, selecionar por localização, selecionar a feição de pontos regulares, que é o que eu quero, onde as feições, né, interseccionam, né? E aí é essa opção, você vai selecionar isso. Isso é o quê? Que é onde elas se ligam. Aqui, ó, onde elas se separam, no caso do contorno. Ao comparar com as feições do quê? Do contorno. Então, eu vou selecionar com isso
o que vai acontecer? O que eu vou selecionar? Eu vou selecionar as feições que estão dentro do contorno. Né? Os pontos, as feições que estão dentro do contorno. Vou selecionar os pontos que estão dentro do contorno, tá? Então eu vou executar. Olha lá. Selecionou só o que está dentro do contorno, mas eu quero o que está fora do contorno, certo? Então agora a gente vai selecionar o que está fora. A gente vai vir aqui nessa ferramentazinha aqui, ó. Vai clicar nessa setinha e ele vai te dar as opções. Selecionar a feição por valor, expressão, feições ou inverter seleção da feição. Isso que eu quero, inverter. Cliquei, inverteu para mim. Agora eu vou aqui no meu lapisinho, venho aqui no vermelhinho, aqui nessa lixeira, excluir. Pronto. Excluir os pontos que estavam fora do meu contorno. Agora, se eu quero editar esses pontos, adicionar ou apagar os que estão aqui dentro, eu posso fazer também. Já estou com o lápis aqui, né, ligado, né, já com a edição ligada. Vou aqui em adicionar ponto e adiciono um ponto aqui. Ok. Vamos colocar um outro ponto aqui. Ok. Pronto. Já está bom, 2 pontos. Agora, se eu quero tirar esse ponto aqui está muito longe, muito afastado. E esse daqui está muito... Não tá nem, vamos tirar só esse daqui. Então, eu vou vir aqui nessa opçãozinha aqui, ó. Vou clicar nessa setinha e vou colocar feição. Vai selecionar só a feição que eu quero. Aí eu clico no pontinho que eu quero, ó. Clicar nele. Pronto, selecionou. Viu que ficou amarelo? Vou aqui na minha lixeira e pronto. Saio da edição, salvar a edição. Pronto. Já tenho a minha área com os pontos. Agora, a gente vai... Vamos dizer que você queira imprimir isso, né? Vamos colocar para imprimir isso, para levar em papel para o campo, né? Porque não é sempre bom ficar confiando na tecnologia quando você está em campo, né? Sempre bom ter uma prancheta com papel, lápis, né? E também para quando você for tirando as amostras, né? Você ter controle em qual ponto que você está, qual que você já tirou, para ir riscando no papel. Então você vai vir aqui a selecionar os pontos regulares, vai vir aqui em tabela de atributos, né? E tem a ID deles, tá vendo? De cada ponto. Se você perceber, tem ID que está 100. Foi a que eu fiz, os 2 pontos que eu fiz. Então, vamos organizar essa ID, né? E a identificação desses pontos. A gente vai vir aqui em calculadora de campo. Vai colocar atualizar um campo existente, ID. E vai escrever aqui dentro o seguinte, arroba row, já apareceu aqui, ó, row number. Essa função, o que ela faz? Ela organiza aqui baseado nessa do lado aqui. Ela vai organizar a ID baseado no outro aqui. 1 com 1, 2 com 2. A numeração vai ficar certinha. Tá? Aí eu clico em OK. Pronto. Tá lá. 1 com 1, 2 com 2, 3, 4, 5, 6. E ele ainda preencheu os que faltavam. Tá vendo? 32 e 33. E beleza. Vou sair da edição. Salvar. Pronto. Aí vou vir aqui em propriedades, rótulos, rótulos individuais, ID, vou aplicar e OK. Pronto, agora eu tenho a numeração em cada ponto. Ponto 31, ponto 30, ponto 29, ponto 9, ponto 8, ponto 10, ponto 11. Perfeito, fechou. Eu posso colocar isso para impressão, né? Vou botar aqui pontos só. E você pode fazer aqui. Pode salvar em PDF. Você bota aqui para abrir o mapa. Bota aqui. Seleciona isso daqui para endireitar. Pronto. E salva em PDF aqui. Exportar para PDF. Eu já tenho salvo. Não vou salvar de novo. Mas aí você bota onde você quer salvar e tudo. E vai salvar e pronto. Aí você tem em PDF para imprimir e levar em campo. Ou você pode já imprimir direto aqui também. Tem a opção de imprimir direto, tá?
Mas o ponto não é esse. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: você está com isso e você quer jogar para o GPS. Você quer jogar para o seu GPS, né? Para você ir em cada ponto, né? Na coordenada certinho em cada ponto, que foi feito aqui, com a distância que foi feita aqui, 250, se eu não me engano, que eu coloquei, né? Aí eu jogar para o GPS para poder te direcionar em campo certinho. Então, como a gente vai fazer isso? A gente tem que ter as coordenadas de cada ponto. E como a gente tem as coordenadas de cada ponto? Bom, para ter as coordenadas de cada ponto, você tem que estar ciente de uma coisa. O GPS ele só lê no sistema WGS84, né? E aqui os pontos estão salvos, né? Essa camada está salva, né? Em que? Informações, ó. O SRC da camada está em WGS84, UTM zona 23S. Então a gente tem que passar isso para WGS84. UTM, né, é quando você trabalha com dados métricos, né, com camada métrica. Então a gente precisou colocar em UTM por causa disso. E você sempre tem que conferir se está aqui também em UTM. Sua camada está em UTM, né, e aqui também tem que estar. Tá vendo? Está em 23. Enfim, então a gente vai pegar aqui, vai em exportar, salvar a feição como. Nome do arquivo, pontos, vou colocar pontos 2. O SRC da camada. Eu vou colocar aqui, ó, padrão WGS84. É isso que eu quero para jogar para o GPS. Ok. Pronto, salvou. Essa outra aqui eu posso tirar. Salvou. Vou selecionar, né? Vou vir aqui na minha tabela de atributos. E o que eu vou fazer? Vou abrir a calculadora de campo e agora eu vou colocar as coordenadas. Coordenada X. Vou colocar em número decimal. E aqui eu vou digitar o seguinte. Cifrão X. Essa função está dentro de geometria. Lá embaixo em geometria. Tá vendo? Cifrão X. Tem o X também sozinho, mas não. É o cifrão X que a gente vai trabalhar. O que é essa função? Ele retorna, né, a coordenada de cada ponto. Beleza. Coloquei. Ok. Tá aqui. Agora vou abrir de novo, vou calcular a nova coordenada. Coordenada Y. Número decimal real. Cifrão. Agora, em vez de ser X, vai ser Y. E ok. Pronto. Coordenada X e Y e a ID. Vou sair da edição, né? Vou salvar. Vou fechar aqui. Pronto. Agora eu vou passar esse arquivo, né? Essa camada, esses pontos, para um arquivo CSV, que é o arquivo que eu vou jogar para o GPS. Então a gente vai vir aqui em exportar, salvar a feição como, vai colocar aqui o formato valor separado por vírgula CSV, nome do arquivo vou colocar pontos amostrais VM, para depois fazer uma zona de manejo, né? SRC WGS84, fechou, perfeito, isso. O resto está tudo certinho, não precisa mexer em mais nada. Vamos colocar aqui na aula aqui, ó, na pasta da aula. Pronto. E salvou. Aí eu vou abrir aqui. Galera, é o seguinte, tá vendo? Pontos amostrais. Se você perceber, ele está salvo como? Em formato Excel. Mas se você abrir, talvez um de vocês não esteja em Excel. Né? Tem que ver a questão do Excel de vocês aí. Mas se vocês abrirem aqui, ó,
em bloco de notas? Dá para abrir em bloco de notas. Ele está aqui. E está vendo como é que ele foi salvo? Ó, a ID, o X e o Y. E está vendo que o que está separando eles é uma vírgula? Viu? Ó, vírgula, vírgula. Como se fosse cada célula, né? Como cada célula estivesse sendo separado, né? Cada coluna, cada célula estivesse sendo separado por vírgula, né? E o ponto aqui é da coordenada. Isso se dá pelo quê? Aquela aula que eu falei para vocês que era interessante vocês irem em painel de controle e mudar o formato. E aqui, ó, painel de controle, relógio de região, configurações adicionais. Que eu falei para vocês mudarem aqui o símbolo decimal, símbolo de agrupamento de dígitos e o separador de lista. Então, é isso. No formato brasileiro, português, né, fica ponto e vírgula, e isso dá erro. Então eu pedi para vocês mudarem já no início, porque quando a gente fosse trabalhar com dados, com arquivo CSV, a gente precisava que eles estivessem em ponto, vírgula e vírgula, né? Separador de lista sendo vírgula, o símbolo de agrupamento de dígitos sendo vírgula e o símbolo decimal sendo ponto. Então, tá aqui. Símbolo decimal, ponto. Separador de listas, vírgula. Separador decimal, vírgula. Viu? É isso. E se abrir no Excel, aqui, ficou coluna certinho. Tá vendo? Até estender aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo? Ficou direitinho. Agora é só vocês jogarem para o GPS de vocês, que ele vai ler perfeitamente e vai direcionar vocês até o ponto certinho, tá? Mas não esqueçam de levar uma folha, né, com os pontos certinho para você ir riscando aqui, com a identificação dos pontos, para você ir riscando a cada ponto que você for fazer a amostragem, tá? Então é isso, galera. Aquele abraço, se cuidem e até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição, escreve para mim que a gente se comunica. Grande abraço.